Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a missionária Lara e hoje nós chegamos à sétima virtude da mulher sábia, ao último vídeo dessa série tão especial, tão abençoada, que eu tenho certeza que abençoou muito a sua vida, a minha vida tem sido muito abençoada por essa série. E hoje, para encerrar com chave de ouro, nós vamos falar da força. Essa é a virtude que vamos encerrar essa série. E por que força, missionária? Deus colocou essa virtude no meu coração porque é algo que todos nós precisamos. Nós precisamos para conseguir superar os nossos obstáculos, não é mesmo? Para conseguir dar conta de tudo aquilo que a gente tem que fazer, que a gente tem que honrar. Nós precisamos de força para vencer as nossas limitações. Nós precisamos de força para superar adversidades que surgem no nosso dia a dia, que a gente não estava esperando. Nós precisamos de força para superar o cansaço, para superar as dificuldades, para superar as dores, porque a gente não pode parar. A gente não pode simplesmente porque está cansado, porque está sobrecarregado, porque aconteceu alguma coisa, algum problema, a gente não pode parar. Então, para que a gente possa continuar, a gente precisa de força. Para a gente continuar sendo uma mulher sábia, que edifica a nossa casa, nós precisamos de força. Em Provérbios 31, diz assim, Provérbios 31 é o Provérbios que fala da mulher sábia, né? E lá no versículo 25 diz assim, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Então a palavra fala que a mulher sábia, ela se reveste de força. E o que é revestir? Revestir é você colocar em volta de você, como você colocar uma armadura para te deixar mais forte, mais protegido contra os ataques do mal, preparado para resistir aos ataques. Então é como se você colocasse sobre si uma armadura. E que armadura é essa, missionária? De onde que eu vou tirar essa força? Bom, a gente que somos mulheres de Deus, nós vamos tirar essa força do nosso Deus. Ele é a nossa força, a palavra diz que Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza é um lugar alto, seguro, onde as pessoas usavam em épocas de guerra para se proteger, para se guardar. Então, Deus é a nossa fortaleza e dele vem a nossa força. Amém? E nós vamos falar um pouco mais sobre essa armadura de Deus para as nossas vidas. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. O título dessa palavra é a armadura de Deus. E a armadura nos remete à força de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que diz em Efésios, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então aqui a Bíblia já está falando que o diabo, ele arma ciladas contra as nossas vidas, para nos fazer cair, para nos fazer desistir, para nos afastar da presença de Deus. A todo tempo ele está tramando ciladas contra as nossas vidas. E a orientação da palavra é que a gente venha se revestir da força de Deus, se fortalecer no Senhor, para que a gente possa ficar firme diante dessas ciladas, não cair nas ciladas, porque as ciladas ele prepara em oculto, a gente não vê. Então, para a gente conseguir resistir, nós precisamos da força de Deus. E aí, continuando disso, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha o que a palavra diz, que a nossa luta ela é espiritual, que existem forças espirituais do mal lutando contra a nossa vida. Ou seja, a nossa luta ela não é contra pessoas. Talvez pessoas são usadas por espíritos maus para te afrontar, para te confrontar, para te acusar. Mas a gente tem que entender que a nossa luta ela é espiritual.
como a gente vai vencer essas forças espirituais do mal? Se a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, de forma carnal, nós não vamos conseguir vencer essa luta. Entende? Nós precisamos de força espiritual para vencer no mundo espiritual. E aí aqui a palavra vai nos dar a direção de como conquistar essa força espiritual para vencer o nosso inimigo, que é o diabo, que é todas as armadilhas que ele faz contra as nossas vidas. E aí continuando diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. E agora a palavra vai descrever qual é essa armadura. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então a primeira peça dessa armadura é a verdade. A nossa vida tem que estar baseada na verdade. Do momento que eu tenho consciência da verdade de Deus sobre a minha vida, eu já fico mais forte contra as ciladas do diabo. Porque quando ele vir falar que eu não tenho valor, que eu estou esquecida, que Deus não me ama, que Deus me esqueceu, que Deus não cuida de mim, que Deus não cuida da minha família, a verdade, que é a palavra de Deus, as declarações de Deus que ele deixa na palavra dele a nosso respeito, é o que tem que estar forte no nosso coração. Não são as notícias do jornal, não são as notícias do mundo. A verdade que tem que prevalecer no meu coração e no seu coração é o que está na palavra de Deus, que diz que ele é contigo, que diz que você é amado, que diz que você tem um valor inestimável como as mais finas joias, que diz que você tem os seus pecados perdoados, que você tem os seus pecados lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que diz que você tem uma promessa de vida eterna, que diz que tudo isso aqui na terra é passageiro e que o que mais importa é que a gente venha buscar a nossa salvação. E diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Isso daqui, a couraça da justiça, a gente tem que entender que a nossa justiça, ela é a justiça divina, é a justiça celestial, que a gente não pode esperar somente na justiça humana, porque se a nossa esperança estiver na justiça dos homens, a gente vai ficar frustrada, desanimada, porque os homens falham, os homens são corruptos, os homens são comprados por quem tem mais, por quem pode oferecer mais, os homens são comprados por interesses. Então, a nossa esperança tem que estar na justiça de Deus, porque a palavra diz que de Deus não se zomba, e de tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, se você tem plantado bem, se você tem feito a sua parte, se você tem feito o bem, você tem buscado obedecer a Deus, descansa o seu coração na justiça de Deus. Não espere que os homens te reconheçam pela sua bondade, não espera que os homens te aplaudam, te honrem, porque nossa esperança tem que estar na justiça de Deus. E Deus é justo, e no tempo da sua colheita, existe um tempo preparado. Você vai colher tudo isso que você tem plantado. E as pessoas que têm plantado mal, feito mal, elas vão colher também, porque a palavra diz que de Deus não se zomba. Amém? Continuando, diz, versículo 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Para que serve um calçado? Ele serve para nos ajudar a caminhar, para trazer mais conforto para a nossa caminhada. Então, o evangelho da paz, evangelho significa boas notícias. As boas notícias do evangelho tem que nos ajudar nessa caminhada, tem que ser um combustível para nos fortalecer. Por exemplo, o Senhor Jesus disse que a gente vai ter vida eterna, que tudo isso aqui é passageiro. Então, quando você estiver num momento difícil da sua vida, num dia mau, como a palavra diz, você vai lembrar dessas boas notícias, desse evangelho da paz que Deus prometeu para nós. E isso vai te ajudar a caminhar, vai te trazer uma esperança, vai te trazer uma leveza, porque você vai pensar, poxa, mesmo que tá difícil aqui,
eu vou continuar porque existe uma promessa de vida eterna. Tudo isso vai passar, Jesus vai voltar, vai me buscar, eu vou viver eternamente. Toda a sua vida aqui na terra é um pedacinho da sua existência, porque nós somos seres eternos. Então o Evangelho da Paz, ele vai nos ajudar. Essas boas notícias vai nos ajudar a caminhar de maneira reta, vai nos ajudar a caminhar nos momentos difíceis, vai nos ajudar a permanecer crendo em Deus, nas promessas de Deus nos momentos difíceis, e vai nos ajudar também a ajudar outras pessoas a levar esse evangelho, porque quando a gente abre a nossa boca e leva a palavra de Deus a outras pessoas que estão necessitadas de um conselho, de uma ajuda, essa palavra ela vem muito mais forte no nosso coração, ela fixa no nosso coração muito mais forte quando você fala para alguém do que quando você simplesmente recebe. Então, quando você está dando, você está recebendo muito mais. Amém? A palavra diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, esse é um princípio que vai nos ajudar a ter força. É mesmo a gente estar precisando de ajuda, de conselhos, de respostas, a gente abrir a nossa boca e manifestar, pregar o evangelho da paz para que as pessoas que precisam, elas sejam alcançadas através da sua vida, e você abençoando elas estará sendo automaticamente abençoada. Amém? E continuando diz assim, no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Satanás, ele joga dardos inflamados a todo instante na sua mente, no seu coração, para fazer você sujar o seu coração. Tem um livro que ele fala que a ofensa é uma forma de Satanás sujar o nosso coração. Quando a gente se ofende com as coisas que acontecem na nossa vida, com o que as pessoas falam ao nosso respeito, a gente abre uma porta para que Satanás ele entre, para que aquela flecha que ele atirou, ela entre no nosso coração, manche o nosso coração, contamine o nosso coração contra aquela pessoa, contra aquela situação, contra aquele problema, e aí você começa a pensar que Deus não está com você, você começa a pensar mal de outra pessoa, você começa a pensar mal de si mesmo, você começa a falar mal das pessoas, tudo isso porque Satanás conseguiu encontrar uma brecha no seu coração. No momento que você se ofende com uma palavra, com um acontecimento, é uma porta que Satanás ele abre para o seu coração. Eu não estou falando que é fácil a gente não se ofender, mas se a gente tem esse escudo da fé, como a palavra diz, a gente vai conseguir apagar. Todas as vezes que ele vier com dardos inflamados, a gente vai ter os nossos olhos em Deus. A gente vai conseguir não se ofender, guardar o nosso coração e entender que a nossa luta ela é espiritual, que às vezes o que aquela pessoa falou pra você não foi nem ela que falou, ela nem quis de coração falar aquilo pra você, mas dentro dela, ela abriu também uma brecha e o diabo conseguiu usar a vida dela pra te ofender, a vida dela pra desanimar, ou às vezes não é nem pessoas, um problema que surge, uma lâmpada que queima, um copo que cai no chão, às vezes a gente se ofende com essas coisas e pensa que isso é um sinal de que as coisas estão dando errada, um sinal de que Deus não tá com você, de que o diabo tá te perseguindo. E ele tá te perseguindo, porque ele sempre vai perseguir o povo de Deus, mas o nosso coração tem que estar guardado em Deus, amém? E se a gente não se ofender com as tentativas dele de nos tirar a paz, de fazer com que aquela nossa natureza carnal, de ira, de raiva, de vingança, ela se aflore, se a gente conseguir guardar o nosso coração de nós mesmos, da nossa própria natureza, que Satanás tenta estimular todo o tempo para sair para fora, a velha criatura, então a gente vai estar com o nosso coração guardado em Deus, com esse escudo da fé, amém? E sempre tendo a certeza de que Deus está com você e que os seus olhos estando sempre em Deus, amém? Crendo sempre em Deus, nas promessas de Deus para a sua vida, na palavra de Deus sobre a sua vida, amém? Na provisão de Deus sobre a sua vida. Quando o diabo vier tentar te ofender, falando que não vai dar certo, que vai faltar, que você vai perecer, a fé vai te ajudar a continuar crendo, mesmo que as circunstâncias digam que não vai dar certo, que vai ser isso mesmo, que você vai perecer.
que as circunstâncias tentem te preocupar, tentem te abater, os seus olhos vão estar em Deus, naquilo que é espiritual, amém? Naquela certeza, convicto naquela certeza que Deus falou que vai acontecer. E vai acontecer, no tempo de Deus vai acontecer. Então permaneça firme com o seu escudo da fé na mão, sem deixar com que todos os problemas que surgem, adversidades que surgem, te desanime, alcance o seu coração e suje o seu coração. Amém? E diz também, no versículo 17, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete da salvação, ele vai ajudar a gente a proteger a nossa cabeça, os nossos pensamentos. Nos nossos pensamentos, a gente sempre se lembre que precisamos guardar a nossa salvação. Independente do que aconteça, a nossa salvação precisa estar guardada acima de todas as coisas, porque isso é o que realmente importa. Um soldado na guerra, ele coloca o capacete na sua cabeça porque é um lugar que é muito frágil e que se uma flecha, um tiro, uma bomba alcançar a cabeça dele, é morte na hora, entende? Por isso que ele precisa guardar. Se a pessoa leva uma flechada, um tiro no braço, ela não vai morrer. Então, mas na cabeça é fatal. Então a gente tem que sempre guardar nos nossos pensamentos, sentimentos, se lembrar da nossa salvação. Por quê? Eu sei que nos momentos de luta, de adversidade, nos momentos de raiva, a gente acaba esquecendo das promessas de Deus, esquecendo da salvação. A gente tá tão aflito, preocupado com as coisas terrenas, com os problemas terrenos, que a gente se esquece que tudo isso aqui vai passar. Entende? Quantas pessoas estavam com a gente ano passado e esse ano já não estão mais? Quantas pessoas ontem estavam preocupadas com a sua vida, com os seus afazeres, com os seus problemas para resolver, para fazer, para acontecer? E aí Deus chamou elas, chegou o dia dela, entende? E será que a gente vai estar preparado quando chegar o nosso dia? Então a gente tem que sempre usar o capacete da salvação. Todos os dias colocar o capacete da salvação e nunca esquecer que a gente precisa estar guardado, porque a qualquer momento Deus pode nos chamar, amém? E a gente tem que estar preparado para alcançar a nossa salvação. E diz que a gente precisa também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De todos os elementos dessa armadura, a espada, a palavra de Deus é aquilo que vai nos permitir atacar o nosso inimigo, atacar o diabo, o nosso adversário, atacar nas regiões celestiais aquelas forças do mal que vêm contra as nossas vidas. Com a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus sobre aquela situação, a gente tem poder de atacar, de afastar todo o mal, toda a força do mal que vem contra as nossas vidas. Amém? Então, a gente tem que se aprofundar em conhecer a palavra de Deus. Porque como que você vai usar uma espada se você não sabe usar ela? Se você nem aguenta segurar ela? Entende? Então, a gente tem que estar sempre preparado com meditar dia e noite na palavra de Deus. Talvez naquele momento que você está lendo aquela palavra, você não está precisando dela. Mas ali você está absorvendo conhecimento. E na hora que surgir uma situação, que você vai se lembrar daquela palavra e vai usar ela como uma espada para te proteger e para atacar o seu inimigo. Amém? E para finalizar, no versículo 18 diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica para todos os santos. Então aqui, nesse último versículo, ele diz que para que a gente possa colocar todas essas armaduras sobre nós, a gente precisa orar em todo o tempo, suplicar a Deus, estar em espírito, estar perseverante, estar percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Não deixar simplesmente a vida te levar, não deixar simplesmente as coisas acontecerem, mas estar em espírito, ter uma vida de oração todos os dias, entender que a gente precisa orar, porque a oração, ela vai nos conectar com Deus, ela vai nos fazer lembrar das promessas de Deus, ela vai nos fazer lembrar da palavra de Deus, a gente vai falar com Deus, Deus vai nos responder, amém? Então, através da oração, a gente consegue colocar sobre nós todas essas armaduras, amém? Essa foi
a última virtude dessa série, das 7 virtudes da mulher sábia. Força. Receba força em nome de Jesus sobre a sua vida. Eu profetizo que toda essa armadura de Deus que a gente falou aqui hoje, ela esteja sobre a sua vida e no dia mau, nos momentos difíceis, ela vai te ajudar a permanecer forte, a permanecer inabalável. Amém? Contra os nossos inimigos que são espirituais, são forças espirituais do mal. Então recebe sobre a sua vida, amém? Eu tô muito feliz de ter gravado esses 7 vídeos aqui pra você e espero muito que cada vídeo desse tenha abençoado a sua vida. Se você chegou aqui nesse vídeo e não viu ainda os outros 6, a gente tá com uma playlist aqui e tá separadinho todos os vídeos dessa série. Assiste desde o começo as 7 virtudes, tá bom? Que eu tenho certeza que você vai ser edificada, que você vai ser uma mulher mais sábia, colocando todas essas virtudes em prática na sua vida. Amém? Se você chegou até aqui, deixa o seu curtir aqui no vídeo, tá bom? Deixa o seu comentário, comenta assim: eu sou uma mulher sábia. Eu sou uma mulher sábia e virtuosa. Coloca assim, tá bom? Aqui nos comentários, eu vou saber que você chegou até o final, tá bom? Compartilha esse vídeo com as mulheres que você conhece, com a sua prima, com a sua irmã, com a sua amiga, com a sua mãe, todas as mulheres que você quer que sejam sábias e edifiquem a sua casa. Amém? Foi muito bom ter vocês aqui comigo durante essa série. Eu creio que Deus vai dar uma inspiração pra gente continuar. Eu não vou parar de postar aqui, tá bom? Direções de Deus. Deus sempre me dá direções. E tudo que Ele me der, eu não vou guardar só pra mim. Eu vou compartilhar aqui porque eu sei que pode abençoar a sua vida também. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo.